Muito bem, pessoal, tá no ar mais uma edição do Switch TV Show, o seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, é um grande prazer ter a sua audiência nesse feriadão, hein? Feriadão, dia 20 de novembro, dia da consciência negra, data extremamente importante e representativa, né, velho? É dia importante pra caramba. Vamos aqui iniciar mais uma edição do Switch TV Show. Edição essa onde falaremos sobre a rodada de ontem da NBA. Né? Ontem tivemos 6 jogos acontecendo, 6 jogos que foram válidos também pela Copa da NBA, importante pontuar. E aí eu vou falar sobre os jogos, dar as minhas opiniões, os meus pitacos sobre as 6 partidas e iremos também dar aquela passada pelas principais notícias do dia. Então, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilhe o conteúdo com seus amigos, galera que tá assistindo aí na Premiere, fica à vontade para comentar aí no chat, participe do programa, né? É sempre bom ter a sua companhia, ter o seu engajamento aqui na Premiere. E é isso, né, gente? É isso. Roda a vinheta e vamos começar falando sobre a rodada de ontem. Beleza, então, pessoal, vamos aqui iniciar, né, o nosso programa falando sobre os jogos de ontem, sobre os 6 jogos de ontem. E para começar, já vamos falar sobre o grande jogo da rodada, o jogo mais aguardado da rodada de ontem, que foi Boston Celtics e Cleveland Cavaliers, né? Esse era o jogo que todo mundo queria ver, né? De um lado, o atual campeão, o grande favorito ao título, Boston Celtics, e do outro, o único invicto da temporada, o time que vinha de 15 vitórias seguidas e que vinha entregando para muitos o melhor basquete da temporada, o Cleveland Cavaliers. Então, era um jogo entre duas grandes equipes, dois grandes cotados a serem finalistas de conferência. Né? O Celtics é o grande contender do leste, o Cavaliers tem se posicionado como um possível rival do Celtics na temporada. Então, era um jogão, dois grandes times, dois grandes elencos, dois ótimos treinadores, dois times que possuem grandes franchise players, né? De um lado o Donovan Mitchell, do outro o Jason Tatum. Então era um jogo que tinha tudo para ser fantástico, né? Tinha tudo para ser mesmo o grande jogo da temporada. E de fato foi um grande jogo. Não acho que foi o melhor jogo da temporada, não acho, mas foi um jogo muito bom. Foi um jogo onde os dois times entregaram um basquete de altíssimo nível, né? O Celtics ofensivamente foi basicamente perfeito, assim, impressionante o volume, o ritmo de jogo que o Celtics teve ontem, é uma coisa realmente impressionante. E o Cavs, mesmo sofrendo ali no primeiro tempo, mesmo sofrendo com os desfalques, né, cara, o Cavs ontem jogou sem ala. Okoro, LeVert, Dean Wade, nenhum desses caras jogou pelo Cleveland. Então o Cleveland tava desfalcado, tava sem, né? Não tava com a sua força máxima. Só que mesmo assim o Cavs entregou um grande jogo, né? Especialmente no segundo tempo, que foi onde o time realmente gerou dificuldades para o Celtics. No primeiro tempo, o Cavs não conseguiu incomodar muito o Celtics, né? O Celtics começou o jogo numa pegada, cara, absurda. O Celtics, assim, extremamente focado no primeiro tempo, muito consciente do que tinha que fazer. Né? O Celtics explorou bem demais a falta de alas do Cavs, foi muito produtivo ali nas alas com Jaylen Brown, com Jason Tatum. O Celtics soube capitalizar bem em cima dessas ausências que o Cleveland teve. O perímetro do Celtics foi fantástico no primeiro tempo do jogo. O Celtics foi pro intervalo, cara, com... Pegando aqui o número certinho.
com 14 bolas de 3 convertidas, né? 14 bolas de 3 convertidas, com mais de 60% de aproveitamento. Uma coisa simplesmente impressionante. 6 jogadores diferentes do Celtics mataram bolas de 3 no primeiro tempo. Todos os titulares mataram pelo menos 2. Então, cara, o Celtics amassou no primeiro tempo. Essa é a verdade. O Cleveland, por mais guerreiro que tenha sido no primeiro tempo, por mais cavaleiro que tenha sido, né? Aproveitando aí o nome da franquia, o Cleveland não conseguiu gerar dificuldade pro Celtics. O primeiro tempo não foi equilibrado. Não foi tanto que o Celtics foi pro intervalo vencendo por 17. Então, o primeiro tempo não foi um primeiro tempo que, né, que a galera esperava, porque a gente esperava um jogo pau a pau. Pegadaço. Não foi no primeiro tempo. Só que no segundo tempo, aí sim, o jogo correspondeu às nossas expectativas. Né? O Cavs, no terceiro quarto, conseguiu voltar para o jogo, muito na base dos seus reservas e do Evan Mobley. Assim, o Mobley foi importantíssimo no terceiro período, tanto na parte defensiva como na parte ofensiva. E os reservas do Cavs ontem fizeram um trabalho excelente. Craig Porter, Jordan Yang, me fugiu o nome agora do menino. Ty Jerome, né? Ty Jerome. Os 3 ontem foram muito produtivos, foram muito impactantes durante todo o jogo. E aí, no terceiro quarto, tendo os reservas, tendo o Mobley ali bem, o Cavs, cara, conseguiu meter uma parcial de 40-28. Né? O Cavs meteu 40-28 no terceiro quarto, chegou a meter uma run de 20-8, 20-7, se não me engano. Foi uma run absurda que o Cavs colocou no terceiro período e conseguiu ir pro último quarto muito vivo. Muito vivo. Uma desvantagem que foi de 17 no primeiro tempo, baixou pra 5, né? Exatamente, baixou pra só 5 indo pro último quarto. Então o Cavs, mano, fez um terceiro período excelente. E o quarto período do Cavs foi bom. Foi bom, com o Donovan Mitchell crescendo muito no jogo. Né? Donovan Mitchell fez um último quarto absurdo. O Cleveland chegou a diminuir a diferença para 2 pontos no último quarto. Realmente foi um momento onde o Celtics foi ameaçado mesmo. O Celtics foi ameaçado. A virada, ela tava ali prestes a acontecer. Só que aí, no momento de mais pressão, no momento de mais perigo do Celtics no jogo, o time mostrou por que é o atual campeão. Né? O coletivo apareceu no final do jogo. Drew Holiday, Al Horford, Derek White, né? Os 3 foram gigantescos ali na defesa. Gigantescos. O Al Horford conseguiu uns 2 tocos seguidos que foram sensacionais. Al Horford ontem, inclusive, teve uma das suas melhores atuações na temporada. Talvez até tenha sido a melhor. Né? Vovô Horford ontem jogou muita bola. Foram 20 pontos, 7 rebotes, 3 blocos e 4 de 5 para 3. O Horford ontem jogou muito. Jogou muito. E aí, com o Brown e o Tatum capitalizando muito bem em cima de matchups ali no final do jogo, conseguindo novamente explorar bem a falta de alas do Cavs, o Celtics conseguiu retomar o controle da partida, faltando ali uns 5, 6 minutos para acabar. Colocou 7 de vantagem, e aí, sem mais tantos sustos assim, o Celtics conseguiu fechar bem o jogo e garantiu a sua 12ª vitória na temporada, a 5ª jogando em casa, e tirou a invencibilidade do Cavaliers. O Cavaliers teve a sua sequência de vitórias encerrada, brecada por Jason Tatum e companhia. Né? Grande jogo, grande performance dos 2 times. Né? Apesar da derrota, o Cavaliers entregou uma atuação
uma atuação muito digna, né? E foi um jogo cheio de empecilhos pro Cavs. Jogava desfalcado, jogava fora de casa, é muito difícil enfrentar o Celtics no TD Garden. E ontem o Cavs acabou tendo que lidar com uma coisa que até ontem ainda não havia lidado nessa temporada, que foi uma noite de bagre do Darius Garland. O Darius Garland, ele vinha sendo extremamente consistente na temporada. Ele ainda não havia entregado um jogo ruim. Não tinha. Nas 15 vitórias do Cavs, o Darius Garland foi o melhor jogador em algumas. Em algumas. O Garland vinha jogando muito. Mas ontem, o espírito de bagre desceu no Darius Garland e ele entregou um jogo horroroso. Ontem o Garland ficou 3 de 21 nos arremessos, 0 de 6 para 3 pontos. Foi um jogo horrível do Garland. Horrível. Horrível. Então, isso foi algo que o Cavs teve que lidar no jogo de ontem que ainda não havia lidado. Ainda não havia. Só que mesmo com tudo isso, com todos esses empecilhos, com todos esses pontos negativos aí, o Cavs conseguiu fazer frente a um Celtics que teve uma das suas melhores noites ofensivas da temporada. O Celtics ontem terminou o jogo com 22 bolas de 3, com mais de 50% de aproveitamento, né? Foi 53,7% de aproveitamento para 3. Jogou muito o Celtics. Foram 32 assistências distribuídas. Ao todo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores do Celtics pontuaram na casa dos 2 dígitos. Tirando o Sam Hauser e o Ketá, todos os outros jogadores do Celtics que entraram em quadra mataram pelo menos uma bola de 3. Pelo menos uma. Todos os titulares mataram mais de uma bola de 3. Jaylen Brown matou 2. Derrick White matou 4. Holiday 3. Al Horford 4. E o Jason Tatum matou 6 bolas de 3. O Tatum, inclusive, que teve uma das suas melhores atuações da temporada. 33 pontos, 12 rebotes, 7 assistências, 6 de 10 no perímetro. Jason Tatum jogou muito. Jogou muito. Sabe? Então, o Celtic jogou pra caralho. E mesmo assim, a diferença foi de apenas uma posse. Foi uma diferença de apenas 3 pontos. O que mostra o quão bom é o Cavaliers. O Cavaliers é muito bom, mano. É muito bom. Então, beleza, é ruim você perder, é ruim você ter a sua invencibilidade encerrada contra um rival direto. É ruim, mano. Óbvio que o torcedor do Cavs ficou revoltado ontem. Não revoltado, mas ficou chateado. Ficou chateado. Mas essa derrota, ela, na minha opinião, ela diz muito mais sobre o quão bom é esse Cavs do que, olha aí, olha a fraude, o Cavs é uma fraude, pegou o Celtics, não aguentou. Não, aguentou. O Cavs bateu de frente com o Celtics ontem. Não aguentou no primeiro tempo. Aí beleza, no primeiro tempo o Celtics foi muito melhor. Mas no segundo tempo, igual pra igual, bichão. Cavs meteu 40-28 no terceiro período. Na base dos reservas e do Evan Mobley. No quarto período, 29-27, o Cavs ganhou a última parcial. Então, pra mim, é um jogo que mostra muito mais como esse Cavs é bom do que, evidencia que o Cavs não é tudo isso. Não, o Cavs é sim tudo isso e o jogo de ontem mostrou isso. Da mesma forma que foi um jogo que mostrou que o Celtics é o bicho papão mesmo. Que o Celtics, quando joga focado, quando quer mesmo jogar, o Celtics é quase imbatível. É quase imbatível. E assim como o Cavs não estava completo ontem, o Celtics também não estava. Porzingis não jogou. Com Porzingis, esse time do Celtics é muito melhor. Então, eu acho que no fim foi um jogo muito positivo para os dois times.
Óbvio, mais pro Celtics do que pro Cavs, porque o Celtics ganhou, né? Beleza. Mas foi positivo também pro Cavs. Foi positivo também pro Cavs. Eu falo pra você, mano, se o Garland não tivesse tido um jogo tão ruim, talvez o Cavs teria ganhado. Talvez o Cavs teria ganhado o jogo. Então, foi um jogão, foi um baita jogo de bola. E é o que eu falei no pós-jogo, mano. Nós, fãs da NBA, nós merecemos uma série de 7 jogos entre esses dois times. A gente merece, mano. A gente merece, cara. O playoff da NBA precisa de uma série entre Celtics e Cavs. De preferência na final de conferência. De preferência, mano. Pô, porque vai ser muito bom, cara. São dois times ótimos, são dois ótimos elencos, são dois treinadores fantásticos. Ontem o duelo tático entre o Mazzulla e o Kenny Atkinson foi muito legal. A forma como o Kenny Atkinson soube utilizar o seu banco extremamente curto, né? A forma como ele soube explorar bem ali o Neemias Queta, que não jogou bem. Neemias Queta, nos minutos que esteve em quadra, ele foi ali um elo fraco, ele foi ali um alvo do Cavs. Então o Kenny Atkinson, ele teve ótimos momentos no jogo de ontem, assim como o Mazzulla teve ótimos momentos. A forma como ele capitalizou muito bem em cima da falta de alas do Cavs, a forma como ele fez com que Tatum, Brown tivessem toda hora ali mismatches pra explorar. Mano, o Mazzulla deu aula também ontem. Aula ofensiva do Mazzulla. Movimentação de bola, geração de arremessos limpos. Cara, o Celtics no primeiro quarto não cedeu nenhuma bola de 3 pro Cavs. Nenhuma. O Cavs ontem terminou o jogo com 10 de 29 pra 3. Assim, o Celtics ontem ele matou 22 bolas de 3, o que foi quase o mesmo número de bolas de 3 que o Cavs tentou. O Celtics matou 22, o Cavs tentou 29. Né? Então, o perímetro do Cavs foi muito bem atacado pelo Cavs, pelo Celtics, perdão, e muito bem contido também pelo Celtics. Ontem o Celtics foi espetacular no perímetro defensivo e no perímetro ofensivo, então foi realmente uma aula de basquete. E que venham mais duelos, mano. Que venham mais duelos. Foi realmente um jogo muito bom, foi muito legal acompanhar esse jogo. E correspondeu à expectativa que foi criada. Né? Realmente correspondeu a todo o hype que esse jogo teve. Enfim, vamos seguir falando sobre... Vamos ver aqui qual que é o próximo jogo. Sobre Denver Nuggets e Memphis Grizzlies. Aqui não foi um jogo tão maravilhoso assim, né? Foi um jogo onde os principais astros não estiveram em quadra, né? Nikola Jokic e Ja Morant não jogaram. Inclusive, foi uma revanche dos dois times, né? Os dois times já haviam se enfrentado na rodada anterior. Né? O Denver também não teve o Jokic naquela rodada e o Memphis também não teve o Morant. Naquela rodada, o Memphis ganhou. E ontem, o Denver ganhou. Né? O Denver devolveu a vitória, 122-110 foi o placar. Essa foi a primeira vitória do Denver sem o Nikola Jokic nessa temporada, hein? A primeira sem o Jokic. E foi um jogo bom dos principais caras ali que o Denver teve à disposição. Né? Os principais jogadores que o Denver teve ali à disposição, né? Os principais caras que estiveram em quadra ontem pelo Denver, foram o Murray, o Michael Porter e o Russell Westbrook. Eles eram os 3 principais nomes do Denver no jogo de ontem. E os 3 jogaram muito bem. Né? O Murray, 27 pontos, 6 assistências, 5 bolas de 3. Excelente jogo do Jamal. Michael Porter Jr., 24 pontos, 10 rebotes, 11 de 20 no field goal. Mais um bom jogo do Michael Porter, que tem crescido bastante aí nas últimas rodadas. E o Russell Westbrook encerrou o jogo de ontem com 12 pontos, 10 rebotes e 14 assistências. Triple-double pro nosso querido Russell Westbrook. E um triple-double histórico, porque esse foi o triple-double de número 200 da carreira do Russell Westbrook.
200, cara. Disparado o dono da maior marca de triple-doubles na história da NBA. Ninguém chega perto dos 200 triple-doubles. E cara, é muito legal ver o Russell Westbrook, mesmo na sua reta final de carreira, mesmo longe do seu auge, ainda conseguindo colocar números expressivos, né? Ainda conseguindo atingir marcas expressivas. Pô, velho, 200 triple-doubles é muita coisa. É muita coisa. E eu, como fã do Russell Westbrook, eu que tenho o Russell Westbrook como o maior ídolo da minha franquia, pra mim ele é disparado o grande nome da história do Thunder, com todo respeito a Kevin Durant, que jogou por lá, que foi muito bem, mas por todo o contexto da saída do Durant e considerando como foi toda a trajetória do Russell Westbrook no Thunder, ele é o grande nome da franquia e pra mim não tem nem discussão em relação a isso. Então, eu como uma pessoa que admira e respeita muito o Russell Westbrook, apesar de muita gente achar que eu não gosto dele, o que é uma loucura, né? Camisa do cara aqui, a galera acha que eu não gosto do Russell Westbrook, né? Impressionante. Mas assim, eu como esse cara, eu vi a maioria dos triple-doubles do Westbrook, né? E foi muito nostálgico ver ele ontem terminando um jogo com mais um triple-double. Ele ainda não havia conseguido um triple-double com a camisa do Denver. Então, foi um momento muito bacana, um momento muito marcante. O Russell Westbrook, ele merece todos esses elogios, ele merece esse holofote, porque é um cara que, independente da fase, independente do momento que ele vive na carreira, ele é um cara que se dedica muito. E você pode reclamar de muita coisa do Westbrook. Ah, ele arremessa mal. Ah, ele é bagre. Ah, ele não tá jogando bem. Ah, ele não é nem sombra do que ele já foi. Você pode falar essas coisas e beleza. Mas uma coisa que você não pode falar do Westbrook é que ele é um jogador acomodado. Isso ele não é, mano. Isso ele não é. Isso ele não é. Ele pode estar tendo o pior jogo da vida dele. Ele vai continuar tentando. Ele vai continuar lutando. Ele vai continuar tentando ajudar o time, independente dele estar ou não numa noite boa. Ele é um jogador que não desiste, mano. E isso eu acho muito foda no Russell Westbrook. Isso é o que faz dele um personagem muito maneiro. O Russell Westbrook, ele é um personagem maneiro, porque ele é... Eu vi o Pisou na Linha falou isso ontem, né? O Russell Westbrook é o mais humano entre os deuses, né? Ele é um deus do basquete, ele é um colosso pro basquete. O Russell Westbrook, ele é um Hall da Fama. Ele é um dos maiores jogadores da história do basquete. E ele talvez seja, dentre esses, né, esses gigantes, talvez ele seja realmente o mais humano deles, né? É um cara que erra pra caramba, que vacila, que não é perfeito. É um cara que nunca foi uma unanimidade na opinião dos fãs, né? Sempre teve alguém que ou amava muito Westbrook ou odiava muito Westbrook, né? Nunca teve um meio termo em relação a ele. O Russell Westbrook, ele sempre foi um cara 8 ou 80, né? E isso é muito... Isso é o que é o ser humano, né, mano? O ser humano, ele é isso. Ele é falho. Ele não é perfeito. Não é? Não tem como todo mundo gostar de uma pessoa. Uma pessoa sempre vai ser amada e odiada. E é isso, é assim que funciona a vida. E o Russell Westbrook, ele ilustra muito bem isso. Ele ilustra o que é ser um ser humano, né? Isso eu acho muito foda, cara. O personagem Russell Westbrook é muito foda. E ontem ele... Ontem foi legal, mano. Foi muito legal. Depois ele tirou ali a fotinha, né? Com papelzinho, 200 ali e tal, né? Muito da hora, velho. Realmente foi muito da hora e foi importantíssimo pra vitória. Não é que, meteu o triple-double e só. Não, não. Foi um triple-double que contribuiu pra vitória do Denver. Vitória importante, né? Como eu disse, a primeira
sem o Nikola Jokic e enfrentando um rival ali de conferência e também tá com lesões, já Moran fora e tal. Então, foi uma ótima vitória do Denver e muito maneiro ver o Russell Westbrook comemorando ali o seu triple-double de número 200. Cara, 200 triple-doubles é loucura, né, mano? É loucura. Enfim, seguindo, tivemos o Brooklyn Nets vencendo o Charlotte Hornets por 116-115, né? Jogo duro, jogo pegado. Só que no fim, cara, prevaleceu o coletivo do Brooklyn. Né? Ontem foi mais um jogo onde a coletividade do Brooklyn Nets sobressaiu, né? Foram 31 assistências distribuídas, né? Foi um jogo onde o Cam Johnson foi o grande nome? Foi. 34 pontos, 6 bolas de 3. Cam Johnson jogou muito. Baita atuação defensiva. Só que além dele, o Brooklyn teve outros 5 jogadores passando dos 10 pontos. Então foi uma atuação coletiva excelente do Brooklyn Nets. O Ben Simmons ontem, ele pela primeira vez no ano conseguiu dígitos duplos de pontuação. Então foi uma atuação boa, né? O Jordi, de novo, conseguiu tirar o máximo desse time que estava desfalcado, hein? O Brooklyn ontem não teve o Claxton, não teve o Cam Thomas e mesmo assim ganhou. Então, ó, vitória importante pro Brooklyn, 6ª vitória do time na temporada e o Hornets sofreu sua 9ª derrota, né? 5-9 de campanha pro Hornets, 6-9 de campanha para o Brooklyn Nets. Seguindo, tivemos o Dallas Mavericks batendo o New Orleans Pelicans por 132-91, né? Jogo tranquilinho por parte do Dallas, né? Ontem o Big Three jogou fácil, né? O Luka, 26 pontos, 5 rebotes, 5 assistências, jogo tranquilo do Luka. Jogo bem eficiente do Luka também, coisa que tem sido meio rara nessa temporada, né? Ontem 10 de 16 no field goal, 3 de 8 para 3 pontos. Jogo sólido pra caramba do Luka. Kyrie Irving, jogo extremamente eficiente do Kyrie. 18 pontos com 4 de 5 para 3. Foi muito bem, Kyrie. Klay Thompson terminou o jogo com 19 pontos, 4 rebotes, 2 roubos de bola, 5 de 9 para 3. Então, jogo muito bom do Big Three. Jogo forte, vitória tranquila. 8ª vitória do Dallas na temporada. Dallas volta a ter campanha positiva. E o Pelicans segue aí na luta contra as lesões. Né? O Pelicans segue sofrendo. Foram 11 derrotas. Já são, né? 11 derrotas na temporada. E a perspectiva é das coisas melhorarem só no momento onde os desfalques deixarem de ser desfalques, né? Enquanto a galera não ficar saudável, vai ser muito difícil ver o Pelicans... É muito difícil, né? Ver o Pelicans dando uma reviravolta aí na temporada, conseguindo tirar aí o prejuízo. Muito difícil, mano. Tudo depende, né, do retorno de DeJounte Murray, de McCollum, de Zion. Tudo depende disso. Enfim, vamos torcer aí para as coisas melhorarem lá em New Orleans. Vamos lá, gente. Penúltimo jogo. San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder. Aqui eu fiquei triste. Aqui eu fiquei triste, camarada, porque o gigantesco foi surpreendido. Né? Ontem o gigantesco foi surpreendido, o Thunder, né, que tava sem pivô e tal, enfrentou um Spurs sem o Wembanyama, sem Devin Vassell, sem Jeremy Sohan, e mesmo assim o OKC foi derrotado. Rapaz, o Thunder ontem perdeu pro Spurs por 110-104. San Antonio fez um jogo muito bom jogo do Spurs, né? Especialmente o terceiro quarto. Cara, o terceiro período ontem do Spurs foi uma coisa fantástica, né? O Spurs ontem, no terceiro período,
meteu-lhe uma parcial, pegando aqui pra vocês, ó. Meteu-lhe uma parcial de 33-20 em cima do Thunder. 33-20. Isso porque já tinha feito um ótimo primeiro tempo. O Spurs foi pro intervalo na frente e no terceiro quarto desgarrou legal. Aí, cara, temos que falar sobre o senhor Chris Paul. Né? Ontem o professor deu aulas pra molecada do Thunder. De novo, né? Deu aulas pra molecada do Thunder. Lembrando que o Chris Paul foi um dos grandes responsáveis pela lapidação do Shai, do Luguentz Dort, né? Vocês devem se lembrar. A passagem do Chris Paul pelo Thunder, ela foi muito marcada por isso. Né? Por ele ter feito a molecada evoluir em um ano, o que normalmente iriam demorar 3, 4 anos para evoluir. O próprio Shai falou sobre isso. Né? Sobre a importância de ter passado aquela temporada com o Chris Paul. E aí ontem, o Chris Paul voltou a dar aulas para Oklahoma. Mas aí, né, foram aulas né, onde não foram aulas prazerosas para a molecada do Thunder. Né? Ontem, o Thunder sofreu na mão do professor, especialmente ali no segundo tempo. Né? A forma como ele manipulou a defesa do Thunder, a forma como ele toda hora colocou os jogadores do Spurs em condições extremamente favoráveis para pontuar, foi uma coisa que lembrou muito o Chris Paul das antigas. Lembrou muito o Chris Paul do Phoenix, o Chris Paul do Clippers, o próprio Chris Paul do Thunder. Né? Ontem nós vimos a versão Prime do Chris Paul. A versão Prime. Uma versão que fazia tempo que não aparecia. Né? No Warriors mesmo, a gente não viu muito o Chris Paul brilhar pra caramba. Ontem ele brilhou. Brilhou num contexto num contexto desfavorável pra caramba, pegando um Thunder sem 3 dos seus melhores jogadores, sem o seu melhor jogador disparado, né, o Wembanyama. Ele foi lá, colocou o time nas costas, beleza, teve a ajuda do Keldon Johnson, que foi muito bem, Harrison Barnes foi muito bem, só que ele foi o cara do time, mano. Ele foi o cara do time, e no momento onde o Thunder conseguiu reagir, né, no momento onde o Thunder conseguiu ameaçar uma virada no final do jogo, foi ele que botou a bolinha debaixo do braço, meteu uma bola absurda na cara do Caruso e acabou com o jogo, né? Foi ele que fez isso. Foi ele que conduziu o Spurs pra vitória. De novo, Keldon Johnson foi importantíssimo no jogo de ontem. Harrison Barnes também foi muito bem. Só que o Chris Paul foi o cara. Foi o cara. 11 assistências, 14 pontos pra ele. Uma atuação... Uma masterclass do Chris Paul. Uma masterclass do professor ontem. O professor ontem se fez presente, se fez marcante, e essa vitória do Spurs, que foi gigantesca, vai na conta dele. 7ª vitória do Spurs na temporada, e o Thunder sofreu sua 4ª derrota, e essa era uma derrota que não era esperada. Não era esperada, mano. Sim, sem o Wembanyama, era muito difícil, pra não dizer impossível, imaginar o Thunder perdendo esse jogo, mano. Eu mesmo, na minha prévia, eu falei, cara, se tivesse o Wembanyama, com o Thunder sem pivôs e tal, pô, beleza, eu conseguia ver o Spurs ganhando. Mas sem o Wemby, cara, era um jogo mais do que acessível pra Oklahoma. Mais do que acessível. E o Thunder ontem não conseguiu, mano. Né? Muito por mérito do Spurs, óbvio. Mas o Thunder também não fez o jogo mais sólido do mundo, né? Pô, o terceiro quarto do Thunder foi horroroso. Ofensivamente as coisas não fluíram, né? O Jalen Williams ontem mesmo, ele entregou números bons, mas pô, 0 de 6 para 3 pontos. Jalen Williams ontem não foi... Não teve a noite mais eficiente da vida dele. Né? O Luguentz Dort ontem 2 de 8 para 3. E aí você pega outros caras que tiveram minutos, ó. Adam Flagler,
1 de 7 para 3, o Dillon Jones 1 de 3, Kenrich Williams 0 de 3, Caruso 0 de 5 para 3 pontos. Né, ontem o Thunder não teve uma noite eficiente, né? O Thunder chutou para 30% para 3 pontos, 41 no geral. E aí, nesse momento onde o Thunder não tem pivôs, ter um grande aproveitamento no perímetro é crucial pro time ganhar. E ontem não conseguiu. O banco também, que é uma das grandes forças do Thunder, ontem deixou muito a desejar, né? Foram apenas 4, 7, 9, 12, 15 pontos do banco ontem. Pouquíssima coisa, só 24 assistências. Então ontem o Thunder não jogou, mano. Não jogou bem. Fechou bem o jogo, meteu 27-17 no último quarto e tal, mas reagiu tarde, mano. Reagiu tarde. Então, uma derrota inesperada, mas uma derrota merecida. O Thunder mereceu perder o jogo de ontem. O Shai, jogou bem, 32 pontos. Jalen Williams meteu 27, 10 rebotes, 6 assistências, 5 steals. Foi bem, apesar do aproveitamento horrível nos arremessos. Mas, assim, o Thunder não mereceu ganhar, mano. Se o Thunder ganhasse ontem, seria injusto, porque o Spurs jogou mais bola. O Spurs jogou mais bola. Né? Todos os titulares do Spurs tiveram dígitos duplos de pontos. Keldon Johnson meteu 22 vindo do banco. Charles Bassey, 12-8 vindo do banco com 2 bloqueios. Spurs chutou para 41% para 3. 32 assistências distribuídas, sendo 11 do Chris Paul. Então, ontem basicamente venceu quem jogou melhor. Foi isso. E surpreendentemente, quem jogou melhor foi o Spurs. O que diz muito sobre o que foi o Chris Paul ontem. O Chris Paul ele foi tão absurdo que fez o Spurs jogar melhor do que o Thunder. É isso. É isso que o Chris Paul, numa noite de Chris Paul, consegue fazer. É isso. Saudades, inclusive, do Chris Paul no Thunder, hein? Sinto falta dele, cara. Ele jogou pouco tempo lá, mas ele foi marcante. Foi um grande prazer poder ter visto o Chris Paul jogando com a camisa do meu time. Foi um grande prazer. Guardo ótimas recordações do menino Chris Paul. Enfim, vamos lá, gente. Pra encerrar, vamos falar aqui sobre a Masterclass. Ontem a gente teve a Masterclass do Chris Paul. Ontem a gente teve a Masterclass do Jason Tatum, né? E ontem nós tivemos também a Masterclass de Dalton Knecht. O que o novato Dalton Knecht jogou ontem contra o Jazz foi uma enormidade. Foi uma enormidade. Moleque ontem simplesmente acabou com o Utah Jazz. Foram 37 pontos, 9 bolas de 3. 9 bolas de 3. 5 rebotes pra ele. E um terceiro quarto, mano, bizarro. Bizarro. O Dalton Knecht ontem, no terceiro período, ele meteu 6 bolas de 3. E aí você deve pensar, pô, Luiz, então ele deve ter chutado pra caramba, né? Pra conseguir 6 bolas de 3? Não. Ele chutou 6 e acertou a 6. 100% de aproveitamento no perímetro no terceiro quarto. Isso foi o que o Dalton Knecht fez. 21 pontos no terceiro quarto. 21. Mano, foi uma loucura, velho. Foi uma loucura. Ele que já vem entregando ótimos jogos, já vinha numa sequência muito boa, né, se consolidando como titular. Ontem foi o melhor jogo dele na NBA. Me arrisco a dizer que foi o melhor jogo de um novato nessa temporada. E o cara, ele foi o cara do Lakers na vitória contra o Jazz. E aí eu vou te perguntar um negócio. Qual foi a última vez que o Lakers ganhou um jogo sem ter LeBron e AD como grande protagonista? Foram poucas vezes, né? Provavelmente deve ter rolado com o Reeves sendo o protagonista. Ontem, LeBron e AD jogaram e o protagonista do Lakers, o cara do Lakers, o nome que estampa
as manchetes dos principais jornais de Los Angeles é de um novato. Qual foi o último novato do Lakers que teve um início tão bom assim, mano? Faz muito tempo, cara. Faz muito tempo. Desculpa, não me lembro. Eu não me lembro. O Austin Reeves, ele foi estourar. Ele não estourou no seu ano de calouro, né? O Caruso, nem perto disso, né? O Reeves, eu até tô curioso aqui. O Reeves. Aqui, ó. Austin Reeves. O Reeves, ó. Ele foi estourar mesmo no seu segundo ano, que foi 22-23, que ele meteu 13 pontos, teve 52% de aproveitamento. Aí ele estourou. O Knet, ele já tá, mano, pé na porta. A gente tá em novembro e ele já é, na minha opinião, titular absoluto do time. Ele já é uma peça irretocável. Você não toca no Dalton Knet no time titular. Quando o Hachimura voltar, pra mim ele volta ou no banquinho, ou, assim, o JJ vai ter que tirar o Cam Reddish pra botar o Hachimura. Porque o Knet não sai. Não sai. Depois do que ele fez ontem, e depois do que ele, né, tem feito aí, ele não sai mais do time titular, mano. Só pra vocês entenderem o que foi o jogo de ontem do Dalton Knet, ele, ó, as marcas dele ontem, ele teve a maior marca de pontos e bolas de 3 da carreira dele, da curta carreira dele, né? Ele teve a maior marca de bolas de 3 de um calouro na história da NBA e na história do Lakers. E de um calouro na história do Lakers, né? Não de um jogador na história do Lakers. Na história do Lakers, considerando novato, veterano, ele é o segundo com mais bolas de 3 em um só jogo, né? Ele empatado com o Kobe, LeBron e o D'Angelo. Então, sim, ele foi bizarro ontem, cara. Ele foi bizarro. E eu, como grande admirador do basquete do Dalton Knet, eu como grande defensor do Dalton Knet, fiquei felizaço, mano. Fiquei felizaço. O Dalton Knet, ele é um moleque que não chegou com muito hype. Ele chegou sim bem cotado, chegou sim muito bem falado pelos especialistas, pelos principais especialistas, mas ele não chegou hypado. Ele não chegou com um puta holofote. Chegou quietinho, foi lá, fez seu trabalho, fez um bom trabalho na Summer League, fez um bom trabalho na pré-temporada, sendo inclusive decisivo ali no jogo contra o Phoenix. Vocês devem se lembrar daquele jogaço que ele fez contra o Phoenix na pré-temporada. Jogou muito. E aí, no começo da temporada, teve ali alguns jogos onde oscilou, onde não foi muito bem, só que ele não parou. Não abaixou a cabeça, seguiu trabalhando, né? O que foi reportado pelos principais insiders de Los Angeles é que o Dalton Knet vinha impressionando muito nos treinamentos. O JJ Redick tava, assim, vinha se apaixonando por ele nos treinos, porque ele tava jogando muito, se dedicando pra caramba. Ele é um cara que, desde a época de Texas, né? Como se fizesse muito tempo, né? Ele sempre foi elogiado pela ética de trabalho, então ver ele tendo esse sucesso, né? Esse sucesso rápido até, de certa forma, me deixa muito feliz, mano. Porque é um moleque que eu torço muito pra que dê certo. Eu, não querendo me gabar, mas eu falei que ele ia dar certo nesse time. Eu falei que ele ia ganhar titularidade em algum momento nessa temporada. E não deu outra. Ganhou e não vai sair mais, mano. Não vai sair mais. Depois de ontem, não sai mais. Não tem como o JJ Redick tirar o Knet do time titular. Não tem como. Um jogo absurdo. Terceiro quarto espetacular. Foi ele, inclusive, que ali no último período colocou o Lakers 25 pontos na frente. O moleque acabou com o jogo. O Lakers até tentou estragar a noite do Knet, né? O Lakers ali quase se complicou na partida, né? O Lakers deu uma bela de uma
de uma derretida ali no último quarto. O Jazz chegou a ter chance mesmo ali de buscar o jogo. Mas ali no final o Lakers se acertou e, né, conseguiu finalizar bem a partida. E, cara, jogão, mano. Jogão dele. Óbvio, ele não jogou sozinho. O LeBron jogou muito bem. LeBron ontem veio pra... Pegando aqui, ó. LeBron veio pra 26 pontos e 12 assistências. Jogou muito. AD veio pra 26 pontos e 14 rebotes. Então ele teve ajuda. Mas ele foi o cara. Ele foi o cara. E assim, ver o Knet jogando do jeito que tá jogando, ver o McCain jogar do jeito que tá jogando, ver Zach Edey, ver o Jalen Wells, ver o... Vou cometer alguma injustiça, né? Mas vendo aí alguns novatos jogando do jeito que estão nessa temporada, isso me faz pensar... Stephen Castle, quase esqueci, Stephen Castle jogando bem também no Spurs. Ontem jogou bem, deu um tocaço no Shai. Isache jogando bem. Então, assim, vendo esses moleques jogarem do jeito que estão jogando, eu já estou começando a reavaliar a minha posição sobre essa última classe de draft. Né? Muito foi falado, e eu falei também, sobre como essa classe era fraca, né? Como era uma classe sem grandes nomes, né? Só que nesse começo de temporada, a gente tá vendo muitos novatos tendo protagonismo nos seus times. O Dalton Knet ontem foi o cara do Lakers e ele teve outros grandes jogos já também nessa temporada. Inclusive como titular. O McCain se consolidando como um dos melhores jogadores do Sixers na temporada, né? O Zach Edey tendo ótimos jogos, o Stephen Castle virando uma peça extremamente confiável no time do Spurs. Então, vendo esses moleques jogarem do jeito que estão, eu não vou mentir, cara. Eu tô começando sim a reavaliar a minha opinião sobre a classe. Eu já não acho a classe tão ruim como ela parecia ser, velho. E aí é a diferença de expectativa e realidade. A expectativa para essa classe era baixíssima. Era de que fosse a pior classe dos últimos anos. E realmente parecia que seria. Só que a realidade é que estamos vendo jogadores dessa classe tendo papéis importantes nos seus times e desempenhando bem esses papéis. Então é importante a gente realmente dar uma reavaliada aí nessa classe, mano, porque os caras são melhores do que a gente esperava. E é aquilo, né, gente? Por isso que o draft não é uma ciência exata. Não é uma ciência exata. A gente tá falando de seres humanos que podem se superar. E é o que tá acontecendo. Eu achava que o Dalton Knet ia jogar muito nessa temporada, tanto que ele é o meu palpite pra novato do ano. Era o meu palpite e segue sendo. Segue sendo. Mas eu não esperava ele entregando um jogo desse logo no começo da temporada. Eu esperava ver um jogo desse nível do Knet no meio da temporada, no fim da temporada, com ele já mais adaptado, com ele mais maduro, né? Não em novembro. Esses jogos que o McCain tá entregando no Sixers, eu não esperava ver nesse ano. Eu não esperava ver esse ano. Então, acho que dá pra gente começar a olhar com mais bons olhos pra essa classe. Não é tão ruim quanto a gente achava. Não é tão ruim quanto a gente achava. A gente, eu digo assim, né? Eu e quem achou que a classe era fraca. Que não foram poucos, né? A maioria achava a classe fraca. Só que não é tão fraca assim não, mano. Não é tão fraca assim não. E o Dalton Knet... É loucura falar que talvez ele seja o melhor da classe? É loucura? Não sei. Não sei se é loucura, não. Pelo que ele tá jogando... Enfim. Talvez
eu esteja empolgado demais com o jogo de ontem. Realmente eu fiquei maluco com o jogo dele. Na quarta bola de 3 que ele matou no terceiro quarto, eu fiquei maluco. Fiquei maluco, já comecei a meter aqui, ó. Já comecei a meter o Carmelo. Pô, fiquei louco. Fiquei louco, cara, porque eu gosto muito desse moleque, mano. Gosto muito desse moleque. E o J.J. Redick deve olhar pra ele pensando, pô... Né? Eu tenho a impressão que o J.J. Redick e o Dalton Knecht, eles são meio Capitão Nascimento e Neto, tá ligado? Eu fico imaginando o J.J. Redick, sei lá, ensinando ali um molde de arremesso pro Knecht e ele metendo bola e o J.J. chegando nele falando, ó, arremessando com o molde do capitão é fácil, né? Eu imagino ele metendo uma dessa. Pô, aprendeu com o melhor, né? Aprendeu com o titio aqui, né? Eu imagino o J.J. Redick metendo essa pro Dalton Knecht. Né? Porque lembra muito, né, mano? Óbvio, o Dalton Knecht ele é mais alto do que o J.J. e tal. Eu acho ele mais atlético também do que o J.J. E esse é um outro aspecto do Dalton Knecht também. A gente fala muito do arremesso dele, mas o trabalho dele cortando, né, em direção à cesta, esses cuts sem bola dele, a forma como ele explora ali os bloqueios fora da bola, é uma qualidade do jogo dele admirável. Admirável. Ele é muito bom sem bola. Muito bom sem bola. Então, ele tem algumas diferenças em relação ao JJ, mas eles têm também algumas semelhanças. Então eu imagino o JJ olhando aí pro Dalton Knecht ontem e pensando, pô, esse moleque é pica. Esse moleque é brabo. Lembra muito aqui, ó. Me lembra muito. Eu imagino o J.J. Redick metendo uma dessa. Enfim, belo jogo do Knecht, boa vitória do Lakers. Poderia ter sido mais tranquila do que foi, mas não deixa de ter sido uma vitória. Sexta vitória do Lakers seguida. Lakers numa crescente muito boa. E o Jazz sofreu mais uma derrota, né? Vale aí o destaque pro Lauri Markkanen, jogou muito bem, 25 pontos para ele, mas acabou não sendo suficiente para evitar a 11ª derrota do Utah Jazz. Tá bom? Então, é isso, gente. Sobre os jogos de ontem, era isso, tá? Acho que não tem mais nada para falar. Eu só vou passar aqui para vocês a atualização dos grupos da Copa da NBA, né? Depois da rodada de ontem, os grupos da Copa ficaram assim, tá, gente? Orlando Magic tem 2 vitórias e nenhuma derrota no grupo A da Conferência Leste. O Knicks vem na vice-colocação com também 2 vitórias e nenhuma derrota. Depois tem Brooklyn com 1 vitória e 1 derrota. Sixers com 0 vitórias e 2 derrotas. Assim como Charlotte, que também tem 0-2 de campanha. Grupo B do leste, o Pistons é o líder com 2 vitórias e nenhuma derrota. Depois vem Milwaukee com 1 vitória e nenhuma derrota. Depois vem Miami com 1-1 de campanha. Depois vem Indiana com 0-1. E depois Toronto com 0-2. Grupo C do leste, Hawks é o líder com 2-0. Depois vem o Celtics com 1-1 de campanha. 1 vitória e 1 derrota. Mesma campanha do Cavs. Depois vem Wizards com 0-1 e Bulls com 0-1. Grupo A do Oeste. Houston é o líder com 1 vitória e nenhuma derrota. Empatado com o Portland, que também tem a mesma campanha. Depois vem Minnesota com 1-1 de campanha. Depois vem o Kings com 0-1 e Clippers com 0-1. Grupo B do Oeste. Lakers com 2 vitórias e nenhuma derrota é o líder. Depois vem Thunder, Spurs e Phoenix, todos com campanha de 1-1. E o lanterna do grupo é o Jazz com 0-2 de campanha. E grupo C, encerrando, temos o Warriors como líder com 2 vitórias e nenhuma derrota. Depois empatados com 1 vitória e 1 derrota tem Dallas, Denver e Pelicans. E o lanterninha do grupo é o Memphis Grizzlies com 0 vitórias e nenhuma derrota. Com 0 vitórias e 2 derrotas, perdão. 0 vitórias e nenhuma derrota é foda, né? É foda. 0 vitórias e 2 derrotas. Tá bom? Então, era isso sobre a rodada de ontem. Vamos agora pro nosso giro de notícias. Vai! Beleza, então, pessoal. Vamos aqui, então, começar o nosso giro de notícias falando já sobre treta, hein?
Já vamos falar de treta, meu amigo. E é treta interna, tá? É treta interna. É o seguinte. Matéria aqui do The Playoffs. Que fala que Tyrese Maxey critica Joel Embiid por constantes atrasos durante reunião dos Sixers. O armador de Filadélfia pontuou que falta pontualidade do pivô. Pontuou que falta de pontualidade do pivô, melhor dizendo, afetava o vestiário. Então, teve cobrança, hein? Teve cobrança em Filadélfia. Vamos aqui entender essa história. Durante uma reunião de equipe, o armador do Philadelphia 76ers, Tyrese Maxey, cobrou o pivô Joel Embiid por constantes atrasos nas atividades da franquia, conforme informações divulgadas por Shams Charania, da ESPN norte-americana, nessa terça-feira. O episódio aconteceu após a derrota para o Miami Heat, a quarta seguida do time, nessa segunda-feira. Maxey, que possui uma relação de amizade com o pivô, aproveitou o momento para falar como os astros para tudo de Embiid estavam afetando os jogadores e a comissão técnica. Segundo Charania, a reunião foi convocada pelo veterano Kyle Lowry. Todos os membros da franquia assumiram responsabilidade pelo péssimo início de temporada que colocou Filadélfia na lanterna da Conferência Leste com 2 vitórias e 11 derrotas. Então, tivemos aí uma reunião de vestiário, né? Sixers convocou uma reunião, o Kyle Lowry, né, foi quem convocou. E na reunião, o Maxey mostrou liderança e cobrou o Joel Embiid, que é, né, o franchise player da equipe. Então, tivemos aí cobranças no Embidão. E, pô, velho, tá certo o Maxey, né, gente? Tá certo o Maxey. O Embiid, como franchise player, pô, ele tem que dar o exemplo. Não dá pra ele ficar chegando atrasado, não dá pra ele... né, se mostrar descompromissado com o time, né? O Embiid, mais do que ninguém, tinha que mostrar compromisso, porque além dele ser o grande nome do time, pô, ele é um cara que não tá na sua melhor fase, né? Não tá na sua melhor fase. Então, além de não tá jogando nada, a verdade é essa, ele ainda tá se atrasando, ele ainda tá faltando com profissionalismo, aí não, pô. Aí não, aí o Maxey fez mais do que bem em cobrar o Embiid, né? Deixa eu só terminar de ler a matéria aqui pra ver se tem mais alguma coisa. Além do puxão de orelha no MVP da temporada 22-23, os jogadores solicitaram treinos mais pesados ao head coach Nick Nurse. Ah, então teve cobrada na comissão técnica, muito bom. Em contrapartida, o treinador e sua comissão pediram para os atletas participarem dos exercícios com mais propósito e atenção aos detalhes. Joel Embiid acatou aos pedidos feitos durante a reunião, conforme pontuou Charania. Ainda, o pivô afirmou que não está conseguindo entender o que a equipe tenta executar em quadra. Embiid era dúvida para a partida contra o Heat por estar doente. Seus companheiros e treinadores não o viram durante o dia, mas ele compareceu ao aquecimento e participou do jogo com 11 pontos, 8 rebotes e 5 assistências, né? Uma atuação que foi horrorosa, né? A atuação do Embiid contra o Heat foi uma coisa vergonhosa. Inclusive, foi a primeira vez em muito tempo que o Embiid não teve nenhum lance livre cobrado, né? Coisa rara do Embiid, né? Coisa rara o Embiid não cobrar nenhum lance livre. Então, foi uma atuação muito fraca. E o Embiid tem colecionado atuações fracas, né? A grande verdade é que a temporada do Embiid é uma coisa horrorosa. Até o momento é uma coisa horrorosa. Eu sei que foram poucos jogos, eu sei que ele tá longe do 100%, mas olhando pro basquete apresentado pelo Embiid, tá muito ruim. Tá muito feio. Eu vi o... Não sei se foi o Bill Simmons. Talvez tenha sido o Bill Simmons. Falando que o Embiid, nessa temporada, ele tá lembrando o Shaq da época de Phoenix. E não é a melhor época do Shaq, né? Longe disso, inclusive. Bem longe disso. E eu concordo com ele, mano. O Embiid... Sim, ele não parece o Embiid. Não é o Embiid. Sim, aquele pivô dominante, aquele pivô que tinha explosões de 40, 50 pontos toda hora, que, cara, não deixava, né, que não se deixava ser parado, que não se deixava ser marcado, esse pivô não aparece. Não apareceu ainda, mano. E do jeito que ele tá jogando,
não sei quando que esse pivô vai aparecer de novo. Porque assim, olhando pro que o Embiid tá jogando, você consegue imaginar ele metendo 40 pontos num jogo? Do jeito que ele tá jogando agora. Eu não consigo, mano. Eu não consigo. Então, ele não tá bem, cara. Ele não tá bem. E aí é aquilo. Se a fase é boa, se você tá jogando muito bem, a galera vai relevar. Um atrasinho aqui, uma falta de compromisso ali, a galera releva. Agora, quando tudo tá dando errado, quando o time tá uma merda e quando você não tá jogando bem, meu amigo, se você não se dedicar, se você não chegar no horário, você vai ser cobrado. Você vai ser cobrado. Ainda mais tendo um Tyrese Maxey que além de, né, ter sido o cara que carregou os Sixers até se machucar, é um cara que parece que tem uma voz muito ativa nesse vestiário, né? Então você vai ser cobrado por esse cara. E que bom que tem esse cara pra cobrar o Embiid. Que bom que tem ali o Maxey que tem essa liderança e essa intimidade com o Embiid pra cobrar ele. Porque não é que o Maxey cobrou pelo que é falado, né? Não é que ele cobrou na ignorância. Não, ele cobrou como amigo do Embiid mesmo. Do tipo, pô, mano, a gente é parceiro, mas, pô, você tá vacilando aqui, pô. Você tá vacilando. A gente precisa de você focado. A gente precisa de compromisso. Né? Então, que bom que tem um Maxey ali pra cobrar o Embiid. E eu acho que essa reunião, ela pode sim ter um efeito positivo. Eu acho que nesses momentos de crise, você ter ali uma reunião, você ter até uma discussão, ela é importante, ela ajuda. Ela dá uma chacoalhada. Porque a pior coisa que pode acontecer num momento desse, onde o time não consegue ganhar, onde o time não tá jogando bem, é a galera meio que ficar conformada. Do tipo, ah, mano, é isso aí mesmo. É isso que a gente pode jogar. Isso é a pior coisa que pode acontecer, mano. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Então, ver que os jogadores e a própria comissão técnica sabem que não estão fazendo o que. Não estão fazendo o melhor que poderiam estar fazendo, e cobrar, né? E cobrar isso me deixa esperançoso de que as coisas podem melhorar por lá, mano. Porque mostra que os caras querem. E mostra que os caras sabem que podem entregar mais. E eles de fato podem. E eles de fato podem. Então, eu acho que essa notícia, essa cobrada aí, né, que rolou, é uma notícia positiva. Eu, como torcedor dos Sixers, ficaria esperançoso com a notícia dessa, porque é esse tipo de reunião que às vezes muda as coisas, mano. Que às vezes muda o rumo de uma temporada. Então, eu acho que foi benéfico e vamos ver se a postura do time muda a partir dessa reunião, né? Vamos ver, vamos ver. E aí, pra encerrar, uma outra notícia que eu separei aqui é sobre a disponibilidade do Cam Thomas pra troca. Né? Ontem saiu a informação de que o Cam Thomas estaria disponível para troca no Brooklyn Nets. Né? A informação é do Sam Amick, do The Athletic. E, segundo ele, a falta de uma extensão contratual, né? Lembrando que o Cam Thomas não estendeu o seu contrato ainda com o Nets, ele fala que essa falta da extensão seria o principal indício de que o Nets estaria sim disposto a trocar o Cam Thomas, assim como o Nets está disposto a trocar geral. Né? Já foi reportado que Dennis Schroeder, que Bogdanovic, que Cam Johnson, que Dorian Smith, né? Que todos esses caras estariam disponíveis para troca, que até fala, né? Além de Cam Thomas, o Nets tem muitos outros nomes disponíveis para troca. Dennis Schroeder e Bojan Bogdanovic, por exemplo, dois veteranos provados nos playoffs. Eu também diria o nome de Nick Claxton, apesar de ter assinado uma extensão de 100 milhões nessa off-season. A mentalidade de longo prazo do Brooklyn indica que todos podem estar na mesa. Não esqueça também de Cam Johnson, que faz grande ano. Então, o Nets tá colocando todo mundo no mercado e o Cam Thomas, mesmo sendo o melhor jogador do Nets nessa temporada,
e mesmo sendo um jogador que eu consigo ver sendo um dos pilares desse time no futuro, até ele estaria disponível para troca. Eu, particularmente, não acredito muito que o Nets vai trocar o Cam Thomas, tá? Eu acho que o Nets pode acabar colocando o Cam Thomas no mercado só para dar uma olhada em como que tá a valorização dele. Do tipo, vamos ver como que a galera tá enxergando o Cam Thomas. Vamos ver se ele é isso mesmo. Vamos ver se ele vale realmente uma extensão máxima. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que o Cam Thomas, ele tá no mercado, ele pode estar no mercado, muito mais como uma forma do Nets, de fato, especular o valor dele. Eu não acho que o Nets vai trocar o Cam Thomas, a menos que chegue uma proposta absurda. Pô, 3 firsts. Sim, eu acho que menos que isso, o Nets não troca o Cam Thomas. Não troca, até porque ele com o Jordi Fernandes, eles estão dando muito certo. O Jordi tá tirando o melhor do Cam Thomas, então eu não acho que o Nets troca ele. Eu acho que ele pode sim tá no mercado, mas como forma mesmo de especulação. Igual quando você tá com um carro aí, que você tá pensando em vender, e você anuncia ele em qualquer portal aí, você anuncia ele no marketplace. Você não quer vender ele agora, você só quer ver quanto que ele vale, quanto que a galera estaria disposta a pagar por ele. Você só que tá especulando. É o que eu acho que o Nets está fazendo com o Cam Thomas, ou pode estar fazendo com o Cam Thomas, né? Se essa informação for de fato verdadeira. Eu acho que só tá especulando. Agora, Cam Johnson, Finney Smith, Schroeder, Bogdanovic, esses sim eu acho que de fato estão no mercado, e aí se chegar uma proposta boa, o Nets troca. O Cam Thomas eu acho que não. Ao mesmo tempo, é igual eu falei, é questão de chegar à proposta correta. A proposta correta ou a proposta certa, né? A proposta perfeita. Se chega alguém oferecendo 3 firsts pelo Cam Thomas, mais alguns jogadores ali, se alguém chega ali querendo ali um pacotão do Nets envolvendo o Cam Thomas e oferecendo essas 3 firsts, alguns outros bons jogadores, aí talvez o Nets olhe e fale, beleza, mano, o Cam Thomas é muito bom, mas com essas firsts aqui, talvez eu consiga um bem bolado e pegue o Cooper Flag no próximo draft. Se por acaso eu não ficar com a primeira escolha geral. Pode ser que o Brooklyn pense isso também. Tem essa possibilidade. Mas eu, tentando pensar com a cabeça da diretoria do Nets, eu acho que eles estão fazendo meio que isso mesmo. Especulando quanto que a galera estaria disposta a pagar pelo Cam Thomas e vendo o valor dele mesmo no mercado. Para aí sim ver se vale a pena mesmo um investimento pesado que pode ser feito, né? Ele não assinou a extensão agora, ainda pode assinar. Então, eu acho que o Nets está mesmo testando, né? Vendo aí como é que tá a valorização do menino Cam Thomas no mercado da NBA. Mas é isso, gente. É isso, né? Essas eram as notícias que eu queria trazer hoje. Deixa eu ver se saiu mais alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Não. Saiu mais nada. Então, é isso. É isso. É isso. Não era isso o programa de hoje. Vamos para a despedida. Beleza, então, pessoal, ó, muito obrigado pela audiência nessa quarta-feira, espero que você tenha gostado do episódio, não se esqueça de avaliar com seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar com a galera, pessoal que assistiu na Premiere, brigadão mesmo pela companhia, agradeço muito, sou muito grato à sua audiência fiel, a sua fiel audiência aí, agradeço muito, obrigado, e a gente se vê mais tarde com mais conteúdo, né, amanhã tem mais uma edição do Switch TV Show, todos os dias, né? Normalmente é na hora do almoço, né, gente? Só que nesses últimos dias, por eu estar fora de casa e por todas as questões aí pessoais que eu estou passando, os episódios estão saindo um pouquinho mais tarde, mas, né, até 3 e meia, o episódio tá no ar, então
talvez você não assista na hora do almoço, mas você pode assistir no café da tarde, né? Pode ser um café da tarde. Então, a gente se vê amanhã, na hora do café da tarde, talvez, ou na hora do almoço, depende de como tiver minha rotina no dia. Mas todos os dias a gente se encontra. Não sei o horário, mas todo dia a gente se encontra aqui pro Switch TV Show. Né? Hoje ainda vai ter, acredito eu, a prévia da rodada de hoje saindo. Hoje ou amanhã vai sair a atualização do nosso Power Ranking, então fica ligado no canal. E é isso, né, gente? Obrigado aí, tamo junto, abraço e... antes que eu me esqueça, no primeiro comentário fixado, rapaziada, vai ter um link que vai te oferecer o League Pass, né, com desconto e 7 dias grátis de teste. O League Pass, pra quem não sabe, é a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA. Por lá você tem acesso a todos os jogos ao vivo. E aí, se cadastrando no League Pass usando esse link, você consegue assinar com esses benefícios maravilhosos. Então aproveita, garanta já o seu League Pass e não perca nenhum jogo dessa temporada, tá bom? É isso, gente. Obrigado, tamo junto e tchau.